Estamos de volta para mais uma aula de processo penal. E o tema hoje é prisão em flagrante, artigos 301 a 310 do CPP. Professor Cláudio Moisés, e vamos estudar este tema que é muito instigante e atual. Então, iniciaremos com o conceito de flagrante. Vamos lá? A prisão em flagrante é uma medida cautelar, isto conforme a corrente tradicional de privação da liberdade de uma pessoa, realizada no momento em que ela está cometendo ou acabou de cometer um crime, sem necessidade de ordem judicial prévia. Então, é importante destacar que para uma corrente tradicional, vou marcar aqui de azul, para uma corrente tradicional, esta prisão em flagrante tem natureza jurídica de medida cautelar. E vocês vão entender em instantes por que tem natureza jurídica de medida cautelar. Já uma segunda corrente, uma corrente tradicional, uma corrente contemporânea, ao contrário da corrente tradicional, a prisão em flagrante seria uma medida pré-cautelar, em decorrência da necessidade de ser convertida em uma prisão preventiva ou liberdade provisória. Então, olha aqui para vocês entenderem de forma mais adequada, né? Então, antigamente, o cidadão era preso em flagrante, e aguardava com essa decisão até a sua condenação. Não tinha nenhuma outra decisão nesse intervalo aqui até a sua condenação. E era aceito pela jurisprudência. Atualmente, quando o cidadão é preso em flagrante, para ele continuar preso até a condenação ou qualquer outro momento, eu tenho que aqui no meio ter uma audiência de custódia. E essa prisão em flagrante, ela tem que se converter em prisão preventiva, para ele continuar preso até uma futura e possível condenação. Nesse sentido, quando nós tínhamos este cenário, prevalecia que a natureza jurídica do flagrante é medida cautelar. Com a mudança para conversão em prisão preventiva, que vamos estudar hoje de forma mais detida, esse cenário, autores de grande envergadura, autores de relevo, como, por exemplo, Renato Brasileiro, passaram a defender que, em decorrência dessa alteração e da prisão em flagrante não ser suficiente para que a pessoa fique preso,
pois tem que ter uma audiência de custódia, conforme a lei, no prazo de 24 horas, essa medida, este flagrante, passa a ter natureza jurídica de medida pré-cautelar. Por que medida pré-cautelar? Porque ela é prévia, ela é pré, e posteriormente ela vai se converter em uma prisão preventiva caso preencha os requisitos e o cidadão vá ficar preso. Então, esse tema pode vir uma questão de prova oral, uma questão discursiva ou até mesmo em uma prova objetiva. Se for uma prova objetiva, estaria lá para marcar certo ou errado e viria assim: antigamente a doutrina defendia que a natureza jurídica da prisão em flagrante era uma medida cautelar, pois a pessoa poderia ficar presa do flagrante à sentença. Atualmente, a medida deixa de ser cautelar e passa a ser pré-cautelar, pois com a alteração do pacote anticrime, das inovações, o cidadão infrator não pode ficar preso eternamente no flagrante, e sim há necessidade de uma audiência de custódia que, para mantê-lo preso, deverá ser convertida em prisão preventiva. Correto. Agora eu posso vir falar assim: disserte sobre a natureza jurídica do flagrante, ou numa prova oral, candidato, fale da natureza jurídica do flagrante, e aí você vai ter que abordar tudo o que nós falamos aqui até este momento. Então, é como eu digo, na prova objetiva, o tema vem expresso para você lê e consegue ativar a memória. A diferença da prova discursiva e da prova oral é porque você vai ter que ativar a memória sem ler o conteúdo. E na prova objetiva, você lê e ativa a memória. Então, são momentos e formas diferentes de ativar a memória. Pois, na prova objetiva, quando você estudou, muitas das vezes, você consegue buscar aquele tema na hora que ele é trazido para você. Mas se você não tem uma revisão constante e você é indagado para poder buscar o tema sem ler o conteúdo, muitas das vezes você não consegue. Por isso que no início aqui eu já falo, tenha atenção. Então muitos candidatos assistem uma aula a primeira vez e acham que é suficiente, assistir uma aula, não precisa revisar, não precisa fazer mais nada. Não, meus amigos. De tal forma que, na minha fase de concurso público, eu assisti as aulas aí no mínimo as 2 vezes, até com viés diferente. Ou seja, uma para a prova objetiva e aí depois na revisão para a prova oral ou discursiva com viés diferentes. E sempre atualizando o caderno da aprovação. O caderno da aprovação, porque quando você assiste uma aula, você anota os tópicos importantes. Quando você assiste a segunda vez, você, como já tem aquele conhecimento, você busca informações que você não conseguiu captar na primeira aula. Então, para aqueles que têm tempo, a gente até sugere aí que ele possa ver a aula mais de uma vez. Mas lembrando que você tem que montar o seu caderno da aprovação, porque é ele que vai te levar à aprovação. Por isso que eu chamo ele caderno da aprovação. Sempre nos últimos dias da prova, eu pego esse caderno e dou uma lida nele e a minha nota, ela sobe. Seja em prova objetiva e seja também quando eu vou fazer uma prova discursiva, porque os temas que estão no meu caderno da aprovação são os temas mais importantes, beleza? Então fica aí essa observação e vamos voltar aqui para a nossa aula. Então tá aí para vocês, a divergência da doutrina do conceito de prisão em flagrante. É uma medida cautelar ou uma medida pré-cautelar? A corrente tradicional fala medida cautelar e a corrente contemporânea fala medida pré-cautelar. Vamos agora, dentro desse conceito de prisão em flagrante, medida cautelar, medida pré-cautelar, lembrando que o flagrante é aquilo que arde, Flagrante é aquilo que arde, que é aquilo que queima. É uma pessoa que foi pega cometendo um ato, uma infração, cometendo um crime, cometendo uma contravenção, é pego
naquele momento que, segundo a doutrina, flagrante é o que queima, é o que arde. Então, quando ele é pego naquele instante, ele será conduzido e adotado as providências que vamos ver na aula de hoje ainda. Então, existe previsão constitucional a respeito da prisão em flagrante. Então, vamos pegar algumas previsões constitucionais tratando sobre o tema. Então, olha aí o artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Por que eu quis trazer esse artigo 5º, inciso 11? Porque a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, né? Desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, ou por determinação judicial. Na nossa aula de direito constitucional sobre este tema, nós montamos até um quadrinho esquematizado. O foco hoje aqui não é este, mas aqui eu queria dizer para vocês que o flagrante delito permite você entrar na residência mesmo sem o consentimento do morador. Mesmo sem o consentimento do morador, você pode entrar na casa do cidadão. É uma ressalva à inviolabilidade do domicílio. Na sequência, o artigo 5º, inciso 61, diz: ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então aí também o flagrante é uma exceção à liberdade de locomoção do cidadão. Então o flagrante é uma exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio e também do direito de locomoção. E lembrando que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, aos presos são assegurados o respeito à integridade física e moral. Então, com relação ao flagrante, nós temos aí vários dispositivos na Constituição, inclusive no artigo 5º, que é considerado uma garantia fundamental, uma cláusula fundamental. Lembrando que aí nós temos os direitos e o artigo 5º também traz as garantias. Aqui está o direito de locomoção, direito de inviolabilidade ao domicílio, direito de ser tratado com respeito à integridade física e moral. E quando esses direitos são desrespeitados, você vai trabalhar aí com os remédios constitucionais. Dentre eles, o mais importante dos remédios constitucionais aqui neste momento, falando de prisão, é o habeas corpus. Tema também que vamos trabalhar na nossa aula de processo penal, no nosso módulo completo de processo penal. Nós também falamos aí do remédio constitucional habeas corpus, não limitando simplesmente o que está na Constituição, e sim trazendo a jurisprudência e também o que consta no Código de Processo Penal sobre HC. Voltando, espécies de prisão em flagrante. Cai muito em prova a temática que vamos começar a estudar nesse momento. E iniciamos com o primeiro artigo, desse tópico no Código de Processo Penal, que é o artigo 301 do CPP, que diz assim: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, quem está em flagrante delito, qualquer do povo pode. Então, nós temos aqui o flagrante facultativo
E as autoridades policiais devem. Então, aqui eu tenho o flagrante obrigatório. Então, flagrante facultativo e flagrante obrigatório. E é nesse dispositivo que a jurisprudência dos tribunais superiores travaram discussões envolvendo a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, em patrulhamento, andou realizando algumas prisões em flagrante. E aí se questionava: a Guarda Municipal poderia fazer este flagrante? O patrulhamento não seria da Polícia Militar? E a jurisprudência, debatendo sobre esse tema, falou: meus amigos e minhas amigas, se qualquer do povo pode prender em flagrante, por que a Guarda Municipal não poderia prender em flagrante quem é encontrado portando drogas ilícitas? Então, olha a importância, meus amigos e minhas amigas, de saber e linkar o dispositivo com a doutrina e a jurisprudência atual. Os debates que estão ocorrendo facilita a questão de prova. Né? Então, no nosso módulo completo aqui, nós estamos trabalhando aqui, mas depois vamos trazer esses casos reais que foram discutidos na jurisprudência e aplicar os dispositivos. E aqui eu já estou adiantando para vocês, a Guarda Municipal é um tema recorrente hoje, nos tribunais superiores, debates. A Guarda Municipal é considerada um órgão de segurança pública, lá do artigo 144, porque ela não está no caput, está no parágrafo 8º. A Guarda Municipal pode prender em flagrante no seu patrulhamento rotineiro. E já adiantando, as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal falou sim que a Guarda Municipal é sim uma instituição dos órgãos de segurança pública, lá do artigo 144 da Constituição, e também que a Guarda Municipal pode, ao deparar com um cidadão com drogas, armas, sim realizar a prisão, pois se qualquer um do povo pode realizar a prisão em flagrante, artigo 301 do CPP, flagrante facultativo, por que a Guarda Municipal não poderia? Então fica aí essa dica aí, porque vai cair nos concursos. Já está caindo e vai continuar a cair, porque a todo momento surge uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do STJ nesse sentido aí da atuação da Guarda Municipal, que está lá elencada no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza? Tranquilo? Então, voltando, já temos aí duas espécies de flagrante segundo a doutrina: o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Artigo 302. Consideram-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la. Nessas duas situações, eu tenho o flagrante próprio ou perfeito. Flagrante próprio ou perfeito. Vou dar um exemplo de cada um dessas modalidades de flagrante. O agente que está cometendo a infração penal. Imagine que a Polícia Militar, no patrulhamento rotineiro, ele está passando em frente a um banco, seja qualquer banco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, qualquer banco. Ele está passando em frente a este banco, ou está passando em frente ao supermercado, ou ele está passando ao lado de um ônibus e avista uma pessoa com a arma em punho anunciando um assalto, anunciando um roubo. E neste momento a polícia faz o cerco e prende o cidadão. Ele estava o quê? Cometendo. Flagrante próprio, artigo 302, inciso 1. Ele estava cometendo. Vamos agora fixar no ônibus. Imagine que o cidadão infrator entrou no ônibus, está com a arma em punho e começa a pegar os objetos, está pegando os objetos do passageiro, momento este que é surpreendido pelo policial e é preso. Então ele está cometendo
Flagrante próprio, beleza? Flagrante perfeito. Agora, suponha que nesse mesmo ônibus ele já recolheu todos os objetos, ele já pegou todos os objetos e está descendo do ônibus. Na hora que ele acaba de descer do ônibus, ele é abordado e é preso pelo policial militar. Eu tenho o inciso 2º do artigo 302. Ele acaba de cometer. Então, quando ele está saindo, ele já inverteu a posse. Conforme a súmula do STJ 582, o crime de furto e roubo, ele se consuma com a inversão da posse. A partir do momento que o cidadão infrator pegou o bem, o crime está consumado, independentemente da posse mansa e pacífica. Súmula STJ 582. Então, nesse momento que ele inverteu a posse, que ele está descendo o ônibus, ele já praticou o crime, mas ele acabou de praticar o crime. Então, eu tenho o flagrante próprio do inciso 2 do artigo 302 do CPP. E esse exemplo você tem que colocar no seu caderno de aprovação, porque é ele que vai fazer você lembrar na hora da prova. Então, voltando aqui, o inciso 1 e o inciso 2 é o que nós chamamos de flagrante próprio ou perfeito. Está cometendo ou acaba de cometer. Agora, a gente passa para a outra modalidade e uma das que mais cai em prova, que é o flagrante perseguido. Eu vou até mudar a cor. O flagrante perseguido. O flagrante perseguido é logo após, palavra-chave, tá, gente? Logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então aqui, ó, eu tenho o flagrante impróprio, o flagrante imperfeito ou ó a palavrinha aqui que eu errei na prova, ó. Eu já errei isso aqui na prova do MP de São Paulo. MP de São Paulo trouxe essa palavra, quase flagrante. E eu não consegui, à época, relacionar essa palavra, quase flagrante, com o flagrante decorrente da perseguição, né? Perseguição. Então, eu não consegui, à época, relacionar este flagrante com a perseguição, com o que nós chamamos de flagrante impróprio, com o flagrante impróprio. Olha aí para vocês verem. Eu errei uma questão de prova objetiva do Ministério Público de São Paulo à época, porque eles colocaram que aquele que é preso logo após, marca isso aqui no seu caderno de aprovação, logo após, aquele que é perseguido logo após a autoridade pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, flagrante próprio ou imperfeito e quase flagrante, né? Eu errei porque eles usaram o sinônimo, não usaram a palavra flagrante impróprio, e sim utilizaram, né, a expressão quase flagrante e eles conseguiram fazer com que eu errasse a questão. E eu estou aqui para que você não erre a questão. Beleza? Tranquilo? Tamo junto. Agora, meus amigos e minhas amigas, olha o flagrante ficto ou flagrante presumido. Aquele que é encontrado, eu vou mudar até a cor também, aquele que é encontrado logo depois. Por isso que eu falei, aqui é logo depois, com os instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Flagrante presumido ou ficto. Então aqui eu tenho logo depois. E no inciso terceiro eu tenho o logo após. Então fique atento a essa diferença. Eu vou até colocar aqui para vocês.
Olha aqui, ó. Logo após é diferente de logo depois. Logo após é diferente de logo depois. Logo após é para, eu vou até colocar aqui, ó, o quase flagrante, o da perseguição, o flagrante impróprio. O logo depois é para o flagrante ficto ou flagrante presumido. Então, não deixe de anotar. Professor, qual que é o tempo do logo após, do logo depois? Não tem isto na doutrina e nem na jurisprudência. O logo após e logo depois, coloca uma observação aí, ó. Não se confunde com o prazo de 24 horas. Não confunde, tá? Não tem prazo na lei, não tem prazo na doutrina, não tem prazo na jurisprudência. Não tem prazo na lei, não tem prazo na doutrina, não tem prazo na jurisprudência. O que a doutrina e a jurisprudência diz é que tem que ser uma coisa imediata, rápido, que arde. E o logo após é um período menor que o logo depois. Então, o logo após é mais rápido. O logo depois é um pouquinho, já fala depois. Mas isto não irá te perguntar na prova de concurso público. O que irá te perguntar é para você linkar e responder se o flagrante é presumido ou se o flagrante é impróprio. E aí você tem que saber que no flagrante impróprio a expressão é logo após. Se colocar logo depois está errado. Já vi várias questões assim em concursos públicos, de diversas bancas. Tranquilo? Por exemplo, vamos dar um exemplo do flagrante presumido e outro exemplo do flagrante perseguido. Vamos iniciar com o flagrante perseguido. Um cidadão roubou uma vítima no ônibus. Aquele exemplo que nós vimos, né? Vamos pegar o mesmo exemplo do ônibus. Se o camarada, cidadão infrator, é pego dentro do ônibus pegando os objetos, flagrante próprio. Se ele está descendo do ônibus, também flagrante próprio. Está cometendo, acaba de cometer. Agora, se ele desceu do ônibus e evadiu, fugiu, e aí a vítima ligou para o 190. O 190 acionou a Polícia Militar. A Polícia Militar veio ao local, pegou as informações e partiu no rastreamento. Aí eu tenho flagrante perseguido. Esse rastreamento, gente, se for de forma ininterrupta, ele pode durar 24 horas, 48 horas, uma semana, não tem prazo. Foi pego, está preso em flagrante. A banca FGV gosta muito de casos. Imagine um caso que eu estou criando aqui agora. Estou criando agora esse caso. Imagine que o cidadão entrou no banco, pegou o dinheiro, né? Nós estamos tendo muito isso aí, né? Nos interiores, né? Aquelas organizações vão lá e ocasionam terror naquele município, pega aquele tanto de dinheiro e evade. Liga-se para o 190. O 190, a Polícia Militar, após acionada pelo 190, chegou no local. O cidadão está lá cometendo? Não. O cidadão acabou de cometer? Não. Então não é flagrante próprio. A Polícia Militar vai sair no rastreamento? Vai. Aí a Polícia Militar vai no rastreamento. Ele entra numa mata. A mata é cercada. A Polícia Militar fica lá uma semana sem sair do local, fazendo incursões na mata. Aí vem na prova e fala: após uma semana, no cenário apresentado, o cidadão foi encontrado escondido debaixo de uma ponte. Marque a alternativa correta. Aí vem lá: não é flagrante, errado. Letra B, é flagrante próprio, errado. Letra C, é flagrante presumido, errado. Letra D,
é flagrante impróprio, é flagrante imperfeito, é quase flagrante. Correto. Porque nós tivemos uma perseguição ininterrupta, sem cessar. E quando inicia a perseguição e ela não cessa, ele está em flagrante durante todo o percurso. Então aí eu tenho uma modalidade de flagrante, um flagrante perseguido, quase flagrante. Artigo 302, inciso 3º. E olha que esse exemplo que eu trouxe, eu quis trazê-lo com um prazo bem superior a 24 horas, porque muitos vão fazer prova e acham que o flagrante é um prazo de 24 horas. Não. O flagrante é quando ele está cometendo, acaba de cometer. Artigo 302, inciso 1 e 2, flagrante próprio, perfeito. O flagrante perseguido não tem prazo, mas a perseguição tem que ser logo após, olha a palavra, logo após, e ele é pego. Então, o grande exemplo é esses cercos em matas que são realizadas e o cidadão é preso aí depois de dias, um cerco ininterrupto. Cessou o cerco, acabou o flagrante. Beleza? Tranquilo? E nós temos também o exemplo do flagrante ficto, o flagrante presumido. Suponha que o cidadão cometeu o roubo do ônibus, ele evadiu, né? Cometeu um roubo dentro do ônibus, ele evadiu, e aí ele foi abordado, né? Logo depois, né? E aí o militar achou estranho aqueles objetos, que ele estava com o objeto. Na hora que começa a consultar o Copom fala, ó, esses objetos foram furtados do fulano de tal, roubados do fulano de tal. Então ele também será preso em flagrante, mas no flagrante presumido, porque não estava cometendo, não acabou de cometer, não foi perseguido, ele foi encontrado com os objetos que presuma ser ele o autor da infração. Então aí demos exemplo de flagrante próprio quando ele acaba de cometer, quando ele está cometendo, flagrante impróprio quando ele é perseguido e do flagrante presumido ou ficto quando ele é encontrado com os objetos que induzem ser ele o autor da infração. Beleza? Tranquilo? Então, esses exemplos vocês têm que guardar para que você possa lembrar, e eu não tenho dúvida que você que está fazendo prova para concurso público, esse tema ele vai cair na sua prova. Ele vai cair. Prisão hoje é do momento. Seja prova da PM, seja prova da Polícia Civil, Polícia Federal, prova para juiz, promotor, qualquer concurso, esse tema prisão é um tema hoje muito forte. Tranquilo? Vamos então voltar aqui para os slides. Então, olha aí na tela novamente. Está cometendo infração penal, flagrante próprio ou impróprio, acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito, né? Inciso 3º, é perseguido logo após. Nós temos o quase flagrante, flagrante próprio ou imperfeito, e o flagrante presumido. Então, nós já estudamos até o momento, nós já estudamos flagrante facultativo, flagrante obrigatório, flagrante próprio, flagrante impróprio e o flagrante presumido, beleza? Então, nós temos aí flagrante facultativo, flagrante obrigatório, flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido. Lembrando que nós devemos saber os sinônimos, né? Os sinônimos também, porque como eu já disse para vocês, eu errei uma questão e uma questão na prova pode tirar do concurso. Quantos ficam reprovados em decorrência de um ponto? O corte foi 30 e o cidadão tira 29. E aí ele vai ver, ele errou uma questão que ele tinha no material. O que eu sempre bato na tecla, nós não podemos errar questões que está no material. Suponha que você agora vai para uma prova oral. E aí o examinador fala com você, me fale as modalidades de flagrante e dê um exemplo. Você não pode deixar de falar do flagrante facultativo, do flagrante obrigatório, do flagrante próprio, do flagrante impróprio,
e do flagrante presumido. E vamos ver outras espécies ainda. Até agora vimos 5. 5, beleza? E todas elas nós aí exemplificamos. Tranquilo? Beleza? Tamo junto. Até o nosso próximo bloco, da qual iremos continuar falando sobre espécies de flagrante.